A minha saudação a você que nos acompanha no 3PAcast. Esse é mais um episódio do nosso podcast que está tratando sobre diferentes temas do município de Três Passos em um formato inovador. Nesta primeira temporada, o tema em destaque é a cultura local. Eu preciso sempre destacar que o 3PAcast tem financiamento público. Está sendo possibilitado através de recursos do governo federal repassados por meio da Lei Complementar número 195/2022, a denominada Lei Paulo Gustavo. Edital número 03 de 2024, lançado aqui pelo município de Três Passos, através da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, pelo Departamento de Cultura do município. Nesta primeira mini temporada, são 4 episódios em que nós estamos retratando personagens e aspectos da cultura trespassense. O Cine Globo, o Festival de Cinema de Três Passos, também o Festival Cine Rock e o meio tradicionalista através das prendas de Três Passos que se tornaram prendas estaduais. E hoje um privilégio muito grande, eu estou aqui no Cine Globo de Três Passos, acompanhado pelo Roberto Levi Filho, mais conhecido como Maninho, um grande amigo, um grande parceiro, e é uma alegria muito grande poder realizar essa entrevista, esse episódio, para falar um pouco desse que eu considero o grande templo da cultura aqui de Três Passos, da nossa região, que é o Cine Teatro Globo. Então nós estamos aqui no hall de entrada do cinema para gravar essa entrevista e, primeiramente, agradecer, Maninho, pela tua disponibilidade e para que a gente possa aí conversar um pouco, bater um papo sobre a história desse local tão sagrado para a nossa cultura, para o nosso município. Então, seja muito bem-vindo e obrigado mesmo pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, Vini. É uma honra estar aqui falando sobre o que a gente mais gosta, né? Sobre cinema, né? E sobre a história do Cine Globo. Agradeço muito o convite pelo 3PAcast. Isso aí. E, Maninho, começando essa nossa conversa aqui, bastante informal, né? A família Levi é sinônimo de cinema, né? E eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho, né, com quem nos acompanha, toda essa história que começa lá com o teu avô, sim, passa pelo teu pai, enfim, o envolvimento de toda a família e que tem muitas curiosidades, tem momentos desafiadores, momentos difíceis, mas também muitas vitórias, né? Então, gostaria que tu comentasse um pouquinho, começando por essas raízes, né, da família Levi com o cinema. A história é longa, né? Então, o próximo ano, agora 2025, vai completar 70 anos de cinema, né? Então, em 1948, meu avô, hoje eu sou a terceira geração dos Levi na administração no Cine Globo. O meu avô, eu acho que ele não tinha a ideia de administrar um cinema, porque ele morava no Braga, aqui uma cidade pequena. Inclusive ele foi o terceiro morador, né, do Braga, até tá lá na ata lá da cidade. E ele tinha uma madeireira e uma olaria naquela época. E aqui em cima à direita, onde é que hoje é a imobiliária Raimund Segueta, aqui em Três Passos. Na rua Getúlio Vargas, aqui, né? Próxima à prefeitura. Próxima à prefeitura, já existia um cinema de calçada, claro. Todos os cinemas da época, até os anos 90, se denominam como cinema de calçada. E ele tinha um gerador, pelo fato de ter a madeireira e olaria no Braga. E aí, esse senhor, que se chamava Júlio Bertin, eu sei porque de tanto ouvir o meu pai contar, como eu hoje estou aqui gravando entrevistas, eu vi muito desde pequeno, sempre acompanhando meu pai para cima e para baixo, e escutando as histórias e gravando, memorizando. E esse nome nunca eu vou esquecer. Até inclusive queria conhecer familiares um dia, se estiver ouvindo esse podcast. Importante, né? É importante para saber, até por causa que surgiu o nosso amigo Christian Jaffas, né? O historiador, ele começou a escrever um livro sobre a história do Cine Globo, filmou a história do Cine Globo, né? Mas isso, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Esse rapaz, esse senhor, ele tinha esse cinema aqui em cima e ele precisava de um gerador. E aí o meu avô tinha um gerador e convidou o avô para trazer esse gerador para Três Passos. E aí ele se encantou com a magia do cinema
que inclusive em 1924 meu avô estava em Paris visitando. Ele nasceu em 1902, né? Então já Só para meu Deus, 1924, né? Então é uma família antiga. Então eu estava lá em Paris e viu as primeiras exibições dos irmãos Lumière. Então isso foi um marco histórico mundialmente, essas exibições faladas, né, dos irmãos Lumière. E aí ele se encantou com essa magia, não tem quem não ia se encantar, né, com a magia do cinema, que até hoje vem encantando todas as famílias, crianças. E aí despertou o interesse de construir esse prédio que a gente está aqui gravando essa entrevista. E no fim, com muita persistência, que isso remete a toda a nossa trajetória, que até hoje remete a essa palavra, persistência. 6 anos depois, ele conseguiu concluir esse prédio, em 1955, com muito esforço, porque nesse meio tempo deu um vendaval que, se possível, acrescentar na nossa conversa algumas imagens da lateral do prédio, que derrubou a lateral do prédio do cinema todo. Ficou só essa frente aqui, que a gente está aqui, o foyer, o hall de entrada. E onde é que é a parte do auditório, derrubou, caiu tudo. Tijolo maciço, parede de 40, que eles costumam falar, né? E aí, então, meu avô reergueu de novo e a cada 1 metro ele construiu um pilar. Então, se for ver na foto, ou alguém passar aqui na frente do cinema, vai ver que ele, a todas as paredes, a cada 1 metro tem um pilar. Então, se tem uma parede de 40 mais 40, então são 80 centímetros de parede. E em 2012 eu presenciei o vendaval que destruiu a cidade toda, levantou o telhado todo. E aqui na frente, nosso vizinho, o antigo Grandes, né, também levantou o telhado e aqui ficou intacto. Então, além do vendaval destruir, eu vou persistir, levantar o cinema de novo. Aqui na frente era do cinema, na Avenida Júlio Castilhos, era uma estrada de barro. E aí não é que isso o vô contava e o pai repassava. Agora eu estou repassando que um Fusca veio, bateu num poste de luz que estava aqui na frente, caiu aqui no foyer e pegou fogo também o cinema. Não bastando tudo isso, eles não desistiram, né? E por fim, em 1955, deu-se a inauguração. E aí até hoje o Cine Globo está na atividade, né? Sofreu muito com todos os cinemas do Brasil nos anos 80, quando começou. Até os anos 80 foi um sucesso, assim, os cinemas. Inclusive, era hábito de todas as famílias brasileiras, era ir na igreja e ir no cinema. Que aliás, também no cinema se olhava a notícias, né? Claro. Antes da exibição do cinema, essa juventude, quem sabe não sabe isso, né? Um fato histórico, porque nos anos 60, 50, poucas pessoas tinham televisão, né? Com certeza. Então, vinha com o filme, eu acho que, se não me falha a memória, talvez podem me corrigir, Canal 9, né? Eu acho que sim. Acho que era... E o Canal 100 com futebol, né? Canal 100 com futebol, novidades. Né? Com gols, né? Replays de jogos, enfim, né? O pessoal era muito, muito acostumado com esse tipo de situação. Né? O cinema também retratando, né, o cotidiano, enfim, né, o que hoje é a televisão. Que passa nos canais de notícia. Então, muita gente tinha esse hábito, né? Igreja, vir para o cinema, olhar as notícias, aí depois curtir o filme, né? Às vezes sessão dobradinha ainda também, porque antigamente, para você programar um filme, como as pessoas falam, perguntam muito para a gente, tá, mas como é que é? Vocês que escolhem, vocês que definem a programação, né? A gente recebe um calendário, né? Todo o mundo recebe lá as datas das estreias. Antigamente, para tu fazer as estreias de, vamos supor, por exemplo, agora, nós estamos falando de Moana aqui, né? Que é novembro de 2025. Para tu exibir Moana, o estúdio, não estou dizendo que está acontecendo agora, né? Para Disney não me sacrificar. Tá certo. Então, para tu exibir um determinado filme, a companhia exigia, para tu exibir esse filme que é o top,
tu vai ter que exibir essas 10 bombas, como todo mundo falava. Que na época, assim, ó, realmente, né? Só por Deus, né? É que era tudo muito novo, o roteiro, né? As filmagens, né? Todo um processo de evolução. Mas eu adoro ver esses filmes, assim, né? Então, tu tinha que exibir tantos filmes para poder exibir aquele sucesso de lançamento, né? Então, sempre foi... para fazer a programação, não dependia só da gente, né? Então, a gente tem que respeitar os contratos com os estúdios, né? Aceitar os acordos deles, né? Exibir tantas sessões daquele filme por tantas semanas, né? Só para nós retomar ainda um pouquinho lá sobre a questão do teu avô, Alberto Abraão Levi, né? E ele, justamente nesses anos dourados aí do cinema, como que algumas memórias tuas que de repente o teu pai comentava contigo, né? Algum filme de maior destaque ali nos anos 60, 70. Sim. E aí se tu puder contar um pouquinho quando que o teu pai, o Roberto Levi, também teve que assumir o desafio de administrar o cinema. Como eu estava falando da programação agora, as dificuldades, além de que o Cine Globo iniciou com essa situação com muita persistência que aconteceu, teve esses acontecimentos aí, sim, essas tragédias, que além da dificuldade de tu programar um filme, né, para poder trazer a película, né, que antigamente se produzia números pequenos de cópias. Então, um dos problemas maiores, que foi até os anos, olha, isso dá para se dizer até 2011, 2010. Muito recente, né? Muito recente. Que os cinemas enfrentaram foi essa questão da distribuição e o número de cópias que vinham para o Brasil e para os cinemas, né? Geralmente, os primeiros se lançavam os filmes nas capitais, né? E aí, depois disso, os filmes estreavam no interior. E isso nós estamos falando 2, 3 meses depois do lançamento. Sim. Então esse foi o maior fator que fez que os cinemas fechassem as portas, né? Porque quando veio o VHS, às vezes a cidade que já tinha locadora já tinha o filme antes que o cinema. E aí depois disso entrou o DVD, que nos anos 80 no VHS, até os anos 90, aí 2000 começou o DVD, que também foi um dos fatores que acabou diminuindo as salas. Depois veio a internet com a pirataria, mas o que salvou muito foi eu digo que o cinema tem 2 eras, a era analógica e a era digital. E foi aí aonde eu entrei, na era digital, que foi em 2014. Eu comecei a formular contratos, entender o mercado, como funcionava, porque eu não imaginava que iria hoje viver do cinema, da exibição do cinema, porque por toda a dificuldade e a persistência, eu via meu pai quebrando cabeça, cara, sabe? Isso que eu queria que tu pontuasse um pouquinho das tuas memórias ali, como que foi esse período de grandes dificuldades, nos anos 90, primeira década dos anos 2000, a gente lembra que teve alguns períodos, inclusive, que ficou fechado, né? Por períodos curtos, mas enfim, com certeza muito dramático, né? Porque tem aquela frase que é muito conhecida até hoje, uma frase que o teu avô cunhou, né? Que esse local aqui, esse prédio foi criado para ser cinema, é isso, né? Essa frase eu utilizei na abertura de um festival de cinema, né? Foi bem emocionante, assim, porque o meu pai estava presente nesse festival de cinema, né? Então, e realmente, essa dificuldade que eu presenciava, dele quebrar a cabeça para trazer filme, a população não entendia como, e não entende até hoje, né? Porque ainda a gente tem uma sala de cinema aqui. Essa sala já teve 600 lugares, né? E aí a gente foi remodelando, se adaptando, sempre se adaptando ao mercado. Hoje esse prédio aqui, ele, como você falou antes, um templo cultural, ele é realmente isso aí, um templo para a cultura. Porque além de cinema, a gente tem apresentações de teatro, de stand-up, shows, palestras. Então, para a gente se manter no mercado, a gente teve que se adaptar
conforme a tendência, ter uma renda extra, né? Quando tu faz uma coisa com paixão, como você, radialista, apresentador, né? É difícil a gente largar, né? A gente vai até a última, e foi o que o pai fez. Como tu citou, em 2000 a 2002, foi uma estratégia que o pai fez, na verdade. Ele não ia fechar, mas foi uma estratégia para ele, porque ele, naquela época surgiu um contrato para abrir o cinema lá em Santa Rosa, uma parceria público-privada com a prefeitura. E aí, então, precisava do investimento para fazer isso. Então, o que ele raciocinou? Era muito mais fácil e rápido ele tirar os equipamentos daqui, alugar um prédio, ter uma renda extra para sustentar, que ele ia ter que fazer algum investimento, para sustentar o investimento novo lá em Santa Rosa. Então ele tirou o som, tirou a tela, por incrível que pareça, a tela que estava aqui serviu lá. Hoje não existe fazer isso, né, por causa da era da digitalização, que é um outro tipo de projetor. Então serviu tudo, o som. Eu ajudei a tirar esses equipamentos pesados daqui, ajudei a instalar lá em Santa Rosa. Eu tinha na época 14 anos, 13, 14 anos. Foi bem legal, inesquecível, né? E no fim deu muito certo essa estratégia. E aí ele depois acabou reabrindo, indo ao cinema aqui em Três Passos, né? Voltando com o Homem-Aranha, que foi um sucesso de bilheteria, né? E é uma coisa que eu digo, que o cinema nunca vai morrer. A gente tendo ótimos filmes, ótimos atores, ótimos roteiros, não existe, o cinema nunca vai morrer, né? Pode se reinventar, né? Como já aconteceu. Está se reinventando, né? Como a era da digitalização, ele se reinventou num formato digital, mais rápido. Como eu estava falando antes, era uma película de filme, 35mm, 24 quadros por segundo, né? Que todo mundo conhece, aquela imagem. Tem muitos cinéfilos que adoram isso, né? Até, inclusive, a gente tem aqui os equipamentos. Nós temos um projeto futuro para fazer um museu do cinema. Perfeito, ótimo, né? Aqui em Três Passos. Esse projeto já ia estar à tona, mas a gente passou agora por uma pandemia. Também. Depois vai ser a sua. Né? Então, atrasou alguns projetos. Então, essa adaptação nova da digitalização trouxe a era do 3D. Né? Então, muitas pessoas voltaram a assistir filmes por curiosidade, um som digital com mais canais, 7.1, e hoje tem até o Atmos, né? Que são 50 e poucos canais de som. Então, apesar de todas essas mudanças, dificuldades, a pirataria, aí nós chegamos no streaming. Eu sempre falei que o streaming, ele não... E o VHS, o DVD e o streaming, essas alternativas, né, essas tecnologias, ela só veio para somar, para criar público, formação de público. Porque agora comprovou, na pandemia, com o streaming, muitas pessoas que a gente conhece, que eu conversava, eu não gosto de ver um filme, eu não tenho paciência para ver filme, mas estava em casa, não tinha o que fazer, né? Assinaram o seu streaming lá e começaram a criar gosto disso. Começaram com série, começaram com filme. E hoje, sempre, toda semana me deparo com esse posicionamento do nosso público. Cara, graças à pandemia, agora estou aí, minha família também, desde pequenininha, está em casa vendo, agora estou trazendo um cinema. Né? Então, como eu disse, é uma formação de público, a gente não pode pensar que é uma concorrência, né? Só que temos que trabalhar em conjunto, respeitar os lançamentos, né? A linha do tempo de cada coisa, que aí o mercado vai se manter ativo, né? Só para a gente rememorar, talvez tu saiba, né, dentro das conversas com teu pai, enfim, no período ali da década de 60, 70, teve algum filme assim que extrapolou a questão de público, assim, que ele comentasse? E também, nessa mesma pergunta, mais recentemente, assim, digamos aí dos anos 2000 para cá, qual foi um ou mais de um filme assim que extrapolou a bilheteria? Antigamente tem um filme que todo mundo conhece, Se Uma Fusca Falasse, né?
os filmes nacionais e mais próximos da gente aqui, o Mazzaropi. Era muito Nossa, acessado, né? isso era lotações, Mazzaropi, o Teixeirinha lotava a sala. Inclusive hoje, quando fazem algumas exibições especiais, né, voltadas a esse público, tem muita adesão, né, ainda hoje. A gente, além da exibição de cinema, a gente também trabalha com projetos culturais, né? E a Cineclubes, né? A Cidade Cinematográfica, que é um baita projeto aí, já está na 5ª edição. Isso. E aí a gente coloca em cartaz esses filmes, olha, sempre lotação, né? Então, teve os anos 90, que foi até concorrer ao Oscar, né? O Quatrilho, né? Quatrilho, sim. Filme gaúcho. Que também nacional. Estamos gravando hoje, dia 2 de dezembro de 2024. Agora, há poucos dias, inclusive, faleceu o diretor do filme Quatrilho, em Caxias do Sul. Agora há poucos dias. E realmente foi um filme referência, inclusive concorreu ao Oscar. E Titanic também teve um... Daí nós já estamos entrando em 99, né? O Titanic foi uma das maiores bilheterias, né? Em todo o mundo e Brasil. E depois, que beliscou o próximo, então, nós tivemos Os Vingadores, né? Ah, sim. E aí, que também foi nessa época de 2016 para cima, né? Com a sequência dos Vingadores. E agora, esse ano, nós tivemos essa animação recordista que passou o Titanic divertidamente. Ah, sim. Da Disney. Sucesso total, né? Esse filme veio, assim, como um presente, assim, pra gente pós-pandemia. O Homem-Aranha também, né? Foi uma das maiores aberturas após pandemia. Foi em dezembro de 2021 que isso veio assim nós ficamos 2 anos fechados, quase 2 anos, porque tinha meses que tu pode abrir, pode fechar, pode abrir, pode fechar, porque daí aumentava os casos, diminuía os casos. Aí agora abre com 30% da capacidade, agora com 50%, agora 70%. Foi um momento não foi fácil, né? Então, esses últimos filmes foram recordistas e tem muitos filmes de bilheteria. Se eu começar a citar nomes aqui, né? Mas realmente os que mais marcaram agora de 2000 para cá, Titanic, Homem-Aranha, Os Vingadores, né? Antigamente se via muito, pena que hoje não. Até tá encartado agora o Gladiador, sim, né? Que era um filme que trazia muita gente, o próprio Rambo. Sim, eu fico triste, a gente teve exibição do Rambo 5, né? Com 20, 30 pessoas na sala. E o Rambo 1, o Rambo 2, o Rambo 3 era que nem Star Wars na época, né? Também lotava as sessões, aí só cresceu com uma franquia do Velozes e Furiosos, que um sucesso atrás do outro, né? Quebrando recordes, né? Então, sempre existe filmes recordistas, então mostrando que o povo consome, gosta, e uma outra coisa que eu falo, que o cinema é uma experiência, né? Então, as pessoas, tu tem na tua casa a melhor cozinha hoje, o melhor sofá, a melhor tela, hoje as pessoas podem comprar home theater, mas a experiência de tu sair de casa, uma ação social, né? Tu encontrar amigos, um programa familiar, o início do namoro, isso é outra coisa que eu escuto semanalmente na rua. O ambiente do cinema é propício, né? Não tem igual. Propício. Maninho, pra gente pontuar assim pro pessoal entender, a gente falou um pouquinho aí já do período em que o teu avô, né, comandou aí o cinema lá no início, depois teve os momentos desafiadores que o teu pai, que também viveu momentos áureos, mas depois também pegou os anos 80, esse período mais de declínio. Conta para nós como que foi essa virada de chave ali, 2013, 2014, né? De que forma tu conseguiu assim estruturar, né, toda essa questão? Com certeza não foi fácil, dependeu de muito esforço da tua família, pessoalmente. Então nos conta um pouquinho, nos relata como é que foi essa virada de chave em 2014. Eu lembro perfeitamente assim a imagem, eu não morava mais em Três Passos, e aí eu tinha vindo visitar meus pais, e aí bem naquela semana que eu estava aqui passeando e matando a saudade, o pai veio com o Zero Hora, que é um jornal estadual do Rio Grande do Sul, a matéria de capa,
o fim da película 35mm? Será o fim dos cinemas? Aquilo... Uma matéria impactante. impactante, assim, para mim foi uma surpresa, porque eu nunca pensei, nunca imaginei que a película ia terminar, né? Porque não conseguia imaginar outro projetor. Claro, nós já estava numa tendência digital, né? Mas eu não conseguia imaginar que o cinema iria partir para uma mídia digital online, como é hoje, né? Eu achei que a película ela ia durar o resto da vida dos cinemas, né? Tem cinemas até hoje que ainda exibem, né, o filme, certos filmes, né, em película 35mm. Mas ele veio com aquela matéria de capa, assim, começou a chorar, porque pro meu pai, eu conversei pouco com meu avô, né? Meu avô, ele acabou falecendo em 98, então eu tinha lá os 10 anos, por aí. Conversei pouco sobre a história do cinema, sobre negócios, né? Mas foi com meu pai, como eu falei antes, de eu estar junto, ouvindo, falando. E então o cinema era a vida para eles, né? Eu lembro quando o pai fez essa reforma em 96, até tem uma homenagem que o grupo ProArte, que é um grupo, uma associação sem fins lucrativos, Movimento ProArte, uma associação de Trespasse que hoje, graças a Deus, está viva aí com a diretoria da Pinto e pessoas que realmente defendem a cultura. E defendem o audiovisual, a Pinto também, o Braga, eles são responsáveis do Festival de Cinema, né? Então, desde os anos 90, né, eles vêm batalhando por isso. Então foi feita aquela reforma em 96 e o meu avô estava de cadeira de rodas e a gente foi homenageado aqui também era aniversário do cinema e mais também a situação do ProArte e reconhecimento à persistência, né? O pai fez uma reforma aqui da sala e aí eu vim trazendo o meu avô de cadeira de rodas, assim, e ele também olhando aquela reforma, por mais que foi pequena, pintura, a cadeira estofada, significava muito para eles, porque ele dedicou a vida toda no cinema, até o fim da vida dele, como meu pai foi até o fim, inclusive aqui dentro do cinema. E aí ele me marcou muito aquela cena, e eu falei, pai, calma, não é o fim. Isso tem alguma explicação, vamos ir atrás, vamos ver o que vai ser do futuro do cinema. E aí começando a falar com os estúdios, que lá em São Paulo, são os representantes da Warner, Disney, Fox, Universal, eles conhecem o mercado. Aí a gente descobriu que o mundo todo ia partir, então, para novo sistema de projeção, a projeção digital. A projeção com os projetores como se fosse um Big Data Show, né? E com outro formato, com computadores, que a gente chama de servidor, e também outro formato de filme, né? Que no início ele vinha num HD grande, porque cada filme hoje digitalmente pesa uma média de 200 GB, né? E com isso teria que fazer um investimento, para não dizer tantos números assim, mas para um mínimo de se dizer, milionário. Sim. Por sala de cinema. Então, o que era todo esse investimento? Nova tela, novo som, novo projetor. E nós... praticamente um novo cinema. Em termos assim de equipamentos, tudo isso. E aí o pai olhou assim, falando as contas, ó, esse investimento. Ele, nunca nós vamos tirar isso. Não tem, vamos vender. O senhor quer vender? Pode vender. E aí, fazer o quê, né? Respeitar a sua opinião. E aí, teve uma empresa de imóveis aí, que teve interesse de local o cinema, dá para dizer, o prédio todo, o pavilhão. E aí, inclusive, estava chegando no dia da reunião, o pessoal do imobiliário, o pessoal dessa empresa, daí eu e meu pai, aí no dia o pai falou essa frase: não, meu filho vai tocar, eu andei pensando bem, e esse prédio foi construído para ser cinema.
Mais uma vez essa frase. Mais uma vez essa frase. Ele, não, seu Levi, a gente entende, a gente já sabia, a gente só estava levando para ver onde é que ia dar. E daí eu falei pro pai, tá, então tu... E ao mesmo tempo ele já te colocou Já também. colocou, aceitou, sabe? Passou a sucessão. E eu falei, tá, então vamos entender como é que é o negócio. Aí, cara, ou eu tive que dar esse peitaço ou fechar ou vender. E eu pensei, na época eu tava com 25 anos, 26 anos, tô novo. Vamos fazer o empréstimo e vamos batalhar e vamos acreditar. Se a gente todo dia imaginar aquele objetivo, não vai ter erro na nossa vida. Se todo dia trabalhar crente naquilo, não vai ter erro. Foi o que eu botei na minha cabeça. E dito e feito. Hoje nós estamos aqui 11 anos, quase 11 anos depois de todo esse investimento. Só sucesso. Com o hall de entrada, inclusive, também, que foi um marco também, né? Sim. Eu lembro dos anos em que, justamente em razão de dificuldades, né? Vocês tinham que alugar essa parte da frente. E foi muito emocionante também aquele momento, né? De reabrir, né, o hall de entrada e praticamente reconstruir o cinema na sua origem. Né? Ele voltou na sua origem, em 2017. Então, 2000 e 2002 ficou todo o cinema fechado. 2002 a 2017... 2002 a 2017. 2017, cara, ele ficou... Esse foyer aqui, ele ficou alugado para ter uma renda extra para suprir os gastos, né? Porque, quer queira, quer não, é aluguel, era luz, né? Já somava. Os ingressos naquela época eram R$5. Com certeza. R$2,50 também ingresso. Então, 10 pessoas para 50 pila. E era essa média, 10, 20 pessoas. Aí salvo quando dava um Homem-Aranha. Aí tinha uma animação, Rei Leão. Que aí então botava 100, 200 pessoas. O Cine Globo Três Passos, hoje ele comporta 300 pessoas. Antes a gente estava falando das adaptações que foram feitas no prédio para atender essas demandas, como a gente começou a falar do projetos de teatro. Então criou-se um palco maior. Desde o início do cinema, o Vô, ele projetou um design, um palco italiano, que até hoje ele é mantido esse design. O forro também é original dos anos 50. As poltronas a gente também preservou e estofou para dar um pouco mais de conforto, para a gente vender essa experiência clássica de cinema que hoje no Rio Grande do Sul são 3, 4 cinemas que possuem nesse formato, né? Então aqui eu falo que o Cine Globo Três Passos, o cinéfilo, o nosso cliente, ele vai vir e vai ter uma experiência é um cinema que hoje tu não vai encontrar mais. Certeza. No mundo. No mundo, São poucos, né? Raríssimos nesse formato. E aí, com essas atuações de palco para esses eventos, se diminuiu a capacidade, né? Das poltronas. Em questão das próprias legislações também, né? De alguns espaços, né? Que vocês têm que se adequar. Sem acessibilidade, né? Isso. Mas, voltando na questão do investimento para a era digital, aí, visto que era um investimento milionário, muitos cinemas não tiveram essa garra, esse pensamento positivo, vamos investir. Começaram, não, eu vou fechar. E os estúdios, não, estão fechando. Não, eu vou pegar mais essas fitas, chamam fita, 35mm. Vou pegar mais essas fitas e vou fechar as portas. E aí, então, a Ancine, ela, junto com o BNDES, né, o governo da época, criou-se uma linha de crédito com juros baixos, com parcelamento 10 anos. Uma forma de incentivo. Outros empréstimos também para desoneração de impostos. Sim. Né? Então diminuíram lá cargas tributárias, porque o projetor é importado da Bélgica. Daqui a pouco tu comprava uma tela importada, um equipamento 3D, óculos 3D. Então são N coisinhas que vão somando, né? Com certeza. E o governo teve essa visão. Então, graças a essa visão,
que aí então muitos donos de cinemas, não, pera lá, então eu vou... Se desafiaram a manter o projeto. E com o despertar da curiosidade da população e a facilidade que deu para o cinema de Três Passos, em 2014, estrear um filme junto com os Estados Unidos, opa, semana que vem nós vamos ter mais uma estreia junto, estreou Um diferencial histórico, né? um diferencial histórico para o cinema de uma cidade de 25 mil habitantes. Hoje a gente consegue dar uma pesquisada rápida, mas eu vi, mas eu acabei esquecendo, mas eu acho que são 10 cidades no Brasil que tem cinema em 25 mil habitantes. Sim. Inclusive está numa pesquisa e no trabalho que o Christian Jaffas, né, desenvolveu. Daqui a pouquinho a gente inclusive vai falar sobre isso. Só pegar esse gancho, Maninho, aproveitar esse referencial de 2014, a gente precisa, eu quero muito que tu comente um pouquinho também da importância do Festival de Cinema de Três Passos e do Cine Rock, que são duas iniciativas que nasceram praticamente junto com essa remodelação do cinema e que eu acredito, né, que também fizeram uma diferença no sentido de popularizar o espaço, de trazer mais gente, de, através do Festival de Cinema, principalmente, trazer pessoas de outros estados, inclusive de outros países. Queria que tu comentasse um pouquinho o sentimento de vocês a respeito desses dois eventos mais específicos. Como eu falei antes sobre o streaming e sobre o DVD, o VHS, o Festival de Cinema ele fez um papel como eles, né? Formação de público, tornou-se o cinema acessível, né? Eu vejo que em todas as edições, que já são 7, 8... Isso, agora não teve nesse ano de 2024, né? Mas ele... teve 7 edições. Isso, ou pelo menos 6 edições teve, né? De Festival de Cinema. Então, todas essas edições do Festival de Cinema, ele sempre teve essa preocupação de trabalhar com os alunos, com os colégios, né? Para justamente fomentar a formação de público, ter a acessibilidade ao cinema, né? Porque é o acesso gratuito ao festival. E sendo mais que o Cine Globo, Três Passos, Salto de Icumã, Coronha da Aronque, toda a nossa história de Três Passos, também, né? parte turística, essas pessoas que vieram do Brasil e de outros países acabaram conhecendo. Então, além de formação de público, turismo, gerou turismo, fomentou o comércio local. Sem dúvida. Que essas pessoas que também, cinéfilos, espectadores que vieram de fora para ver, acabam alugando um quarto de hotel, gastando no restaurante, comprando uma roupa. Como o Cine Rock também, o mesmo papel. Mas o Cine Rock em si, o que é o Cine Rock? É o encontro de bandas e talentos da região celeiro dentro do cinema. Isso, bandas locais e regionais, né? No segmento do rock, e que tem um espaço para se apresentar aqui, num espaço privilegiado, dentro do cinema, algo inédito, né, Maninho? E quando a comissão veio conversar comigo, na época, eu na hora topei por causa disso aí, para as pessoas conhecerem esse ambiente. Porque muitas pessoas, às vezes, acabam esquecendo que tem o cinema na cidade. Por mais que a gente tenha mídia na rádio, no jornal, cartazes, esse cinema aqui, ele tem cartaz. Né? Hoje quase nenhum cinema tem cartazes expostos, é quase tudo TV digital, né? E então a gente tem cartaz, horário, tem, como eu citei, as mídias, mas ainda tem pessoas que acabam não sabendo ou lendo e não percebendo. E depois que acaba entrando aqui, respirando essa magia, ele tem algo especial. Sem dúvida. Tu entra aqui dentro, tu vai lá no auditório, assim, ó, ele remete algo especial, assim, que não tem explicação. É como tu entrar numa igreja, tu sente aquela energia diferente. Não é porque eu nasci dentro do cinema, tenho acesso fácil para olhar filme, mas eu não consigo olhar filme em casa. Porque primeiro de tudo também por causa do celular, né? Tu tá toda hora aqui, ó.
E daí chama aqui, chama lá. E dentro do cinema tu já sabe, tu foi educado que dentro do cinema tu não pode conversar, tu não pode usar o celular, tu tá lá, tu fixa né, tua atenção, diferente. Né? Então é outra emoção, o som, a imagem maior, é outra emoção aqui dentro, né? Inclusive, né, a gente já deixa o convite, nós vamos ter 2 episódios também dessa primeira temporada do Trespacast, justamente para tratar sobre o Festival de Cinema de Três Passos e sobre o Cine Rock. Aí a gente vai poder detalhar mais, trazer mais curiosidades, um pouco mais da história desses 2 movimentos que são históricos também aqui para Três Passos e para a nossa região. Aproveitando a questão do Festival de Cinema, um dos grandes amigos aí que nós construímos, né? Ele que é cineasta, é pesquisador, é professor, é o Christian Jaffas. Doutorado. Está agora aprovado há poucos dias, né, no doutorado, inclusive nessas pesquisas, tanto de mestrado como agora do doutorado, o Cine Globo é a história que ele vai contar, que ele está pesquisando há anos. Então gostaria também, Maninho, de te ouvir a respeito desse personagem, o Christian Jaffas, que conheceu Três Passos na primeira edição do Festival de Cinema, em 2014. Se apaixonou. Veio aqui para trazer, né, o filme que remetia a um cinema que havia fechado lá no Rio de Janeiro, o Cine Paissandu. E que se apaixonou, né, desde aquela vez pelo Cine Globo, tanto que até hoje está aí pesquisando, né, é diretor de um filme que agora há poucos dias foi exibido pela primeira vez num festival em Foz do Iguaçu, que conta a história do Cine Globo. Então, Christian Jaffas para a família Levi. Nossa, o Christian Jaffas foi um presente, assim, ó. Eu só tenho que agradecer ao Festival de Cinema, que trouxe essas pessoas, esses entusiastas, amantes da sétima arte. E como tu disse, ele conheceu o pai, cara, ele viu no olho, do jeito que o pai tratava aquela sala de projeção, aquele projetor que ele cuidava, como se fosse a segunda mulher dele, né? E ele resolveu, cara, eu tenho que filmar essa história. Então o Jaffas, assim, ó, ele fez um papel muito importante para a história de Três Passos, tem feito, né? Para a história de Três Passos, para a história do Cine Globo, para a história da família Levi, para deixar registrado todos esses acontecimentos, né, que a gente teve na história do cinema. Ele foi me acompanhando as aberturas das filiais, até que chegou uma hora assim, lá em 2020, ele me chamou de Maninho, né? Porque o pai, ele conviveu muito comigo, com o pai, com a mãe. Praticamente se familiarizou da família. Ele é da família, tanto família de Três Passos, inclusive ele é cidadão trespassense. Cidadão trespassense, projeto que eu tive o privilégio de aprovar na Câmara lá, porque realmente ele merece, né, mano? Merece, cara, merece. Dele. Merece. Então, é que nem essa tua gravação aqui, né? Antes eu estava conversando nos bastidores, eu falei, cara, mas é legal ter as filmagens, tudo, e essa história, porque a gente nunca sabe o dia depois da manhã, né? Então, olha que legal, né? Meu pai acabou falecendo em 2018. Então, que legal que ele, em 2014, ele se preocupou em filmar e pegou essa transição do analógico do digital no filme Cine Globo, Uma Vida de Cinema, que foi um nome marcante. Muito bom. Ele conseguiu registrar o pai montando o filme, recebendo a película, que ela vinha em partes, a quinta parte, a nona parte, que é um rolo. Tu pega esse rolo, tu botava no disco, manualmente tu emendava na outra parte, e às vezes o pai ficava pé da vida, me mandaram o filme no fim, daí tinha que rebobinar, montar, rebobinar, para botar no início as partes. E ele ficava bravo mesmo. Não, era aqui, ó. Tem que me mandar o filme pelo final. E às vezes, olha, essas montagens de parte, assim, se tu não ficava em cima, ele tinha que pegar os quadrinhos aqui e botar na luz, para ver se é o quadrinho exato da emenda. Certo. Porque às vezes tu tá lá no meio do filme,
No meio não, mas tu dá no início do filme e de repente, pá, já pulou lá quase pro final do filme, daí volta pro início. Aconteceu isso, não descuide. Então, ele pegou essa montagem, isso é uma arte, né? Porque ele ficava lá 2 horas montando o filme, né? Então, isso foi muito importante, porque imagina se ele não tivesse feito essa captação, né? Os acontecimentos que só meu pai ia lembrar. Sim. Então, nessas gravações que eu também escutei mais histórias que às vezes é difícil no dia a dia. Com certeza, né? Na correria. Na correria, adolescente, tu tá no colégio, depois cresceu estudar, foi morar para fora, às vezes era difícil sentar assim, vamos falar. Mas foi um momento de tu também absorver toda essa história. Absorver essa energia, absorver esse legado e ver que era essa a minha missão. Ah, certeza. E aí, depois disso, eu me encantei, me apaixonei e me viciei. Como todo mundo, toda pessoa que entra no ramo de cinema, isso é comprovado, cara. Ela vicia e não consegue sair mais. Uma cachaça, como é uma cachaça popular. E aí comecei a abrir filial e o Jafas começou a acompanhar. Aí em 2014 abri Palmeiras das Missões. 2015 retomamos a nossa parceria com a Prefeitura de Santa Rosa, uma parceria público-privada que tem dado muito certo. E depois, em 2017, começamos a planejar um investimento muito louco, maior ainda, que seria a compra de um terreno e levantar um prédio do zero em Juí. E meu pai estava lá, com medo, com o pé atrás, mas vai, mano, vai. Fomos juntos, inclusive, em 2018, mostrar para a sociedade de Juí, então, um projeto de Cine Globo em Juí, né? Daí, nesse meio tempo, final de 2018, o pai acabou falecendo, mas com isso só me deu mais forças e, agora tá tudo comigo, vai lá. E abri um outro cinema em Frederico Westphalen em 2019 e iniciamos a obra, então, também do Cine Globo em Juí. E em março de 2020 a gente toma aquela pedrada que ninguém esperava, né? A pandemia, né? Impactou todos os segmentos, mas a área cultural talvez tenha sido a mais. Foi demais, cara. E a gente sofre, nós estamos falando hoje de novembro de 2024, a gente ainda tem contas do passado por causa disso, mas eu tirei aprendizado com isso, né? Não parei, criei uma outra empresa no segmento de pipoca. Na pandemia eu vi que eu tinha um produto maior que a venda do ingresso, que é a minha pipoca, aonde as pessoas Quem adoram. não conhece, trate de conhecer a pipoca. A compra da pipoca está aqui nesse link. É diferenciada. E então eu comecei a identificar, peraí, eu tô com um produto sensacional, aprovação de público, vamos colocar para o mercado para conveniência. O meu Nico, meu irmão, vamos montar uma fábrica de pipoca. Não paramos nesse meio tempo, nós tínhamos um estoque enorme. Sim. Né? Vamos fazer o quê? Vamos vender. Eu comecei a trazer baldes temáticos dos filmes. Sempre tu pensava assim, cara, mas será que eles vão comprar, vão pagar R$80, vão pagar R$60, R$50, que ainda eu acho que é um preço, não é tão caro, porque tem que fazer uma fabricação exclusiva, no número que não é muito grande. Tu tem que pagar os direitos autorais, que é metade do custo. Tu tem que trazer o frete, que são caixas enormes, porque um balde de pipoca é assim. Claro. Então o frete vai trazer 100 baldes, já é são meio caminhão. Que às vezes o pessoal não faz essa ligação. Então, mas será que vão pagar R$40, R$50, R$60? Nossa. Foi também outro sucesso, assim, né? Porque graças a estar atrelada a pipoca no cinema, né? Então, na pandemia a gente criou o sistema de delivery, que inclusive, um fato histórico agora, agradecer a Delivery Much, em Três Passos, fez uma promoção de Black Friday e em 2 minutos vendeu 200 balde. Olha aí que legal. Nunca tinha presenciado uma venda, em Três Passos. Nunca tinha presenciado uma ação dessas, né, com um parceiro de vendas. Mas também, né, convenhamos, chuta quanto que estava o preço do balde.
R$1. É mesmo? Sei. Mas olha aí. Não, mas que legal, mas uma iniciativa... Uma empresa de livre monte subsidiou o restante do custo do balde, né? Legal. Eu acho que uma boa estratégia, mostrou que o público também adora nossas pipocas e teve o interesse de consumir, né? Então, na pandemia foram essas duas situações que nos fez conhecer o mercado e criar essas outras alternativas, né? O delivery de pipoca, a pipoca gourmet nos mercados de conveniência, né? E enquanto não retomava o cinema, a gente ia trabalhando assim. Depois retomou e aí estamos aí até hoje. E não desistimos. Com certeza. E Maninho, para a gente, principalmente para quem não é aqui da nossa região noroeste do Rio Grande do Sul, onde fica situado a rede Cine Globo Cinemas. Hoje são 5 cidades, né? Hoje são 5 cinemas e agora, no início de 2025, está projetado, então, a abertura do 6º cinema em Ijuí. Então, eu queria que tu contasse e também que tu expressasse, porque eu acho que é algo inédito. Talvez eu já tentei até pesquisar. Existe uma rede de cinemas de calçada em algum lugar do mundo, no interior de um país, nesse formato da rede Cine Globo Cinemas? No caso de Juí, que foi construído agora do zero, assim... mas eu digo assim, por exemplo, né, hoje é uma rede de cinemas de calçada. Agora vai ser a 6ª. E eu acho que não tem as redes, né, em shopping center, assim, mas agora uma rede no interior do país, numa região até em questão de população pequena. Sim. Conseguir manter uma rede agora com a 6ª sala, eu acho que é algo inédito. É inédito. Até é uma pergunta boa, e seria interessante a gente pesquisar melhor aí, para poder falar com mais convicção, mas conhecendo o mercado a nível de Brasil, sei que para fora existem ainda muito mais salas de cinemas que o Brasil, né? Mas a nível de Brasil, assim, dá para se dizer que não tem 10 empresas que a maioria das salas de cinema são salas de cinemas de calçada. E como tu disse, a maioria abre em shopping, né? Que é uma facilidade maior porque o investidor está construindo todo o prédio do zero, tu entra com a locação, que é muito mais fácil, mais rápido uma operação de tu colocar as poltronas, telas, som, né? Do que o investimento que a gente está fazendo em Juí. Claro, a pandemia nos atrasou 2 anos de obra, que eu tive que parar a obra lá. E o fato de comprar um terreno, construir um cinema do zero, também eu posso dizer que em 30 anos eu acho que ninguém fez isso. Pois é, olha só esse dado que o Maninho está trazendo para nós aqui, né? O projeto de Ijuí é um projeto totalmente inovador, né, Maninho? Sim, e até que tu detalhasse melhor. Olha, é uma situação diferente, porque justamente é uma construção para ser cinema, né? Porque talvez muitos que existem hoje ou já eram, né, mais antigos, ou foram construídos já em prédios que talvez não nasceram para ser cinema, que é o caso desse projeto de Juí, é isso? A gente comprou um terreno lá do zero, no centro da cidade, e aí a gente começou a montar o projeto aqui com o arquiteto de Três Passos e com o engenheiro de Juí. E aí, então, a gente pensou num prédio especificamente para ser sala de cinema, 2 salas de cinema. A gente imaginou essa demanda o problema de carro, estacionamento, né? A tendência era só mais aumentar carro, 2 carros por família, e a facilidade de tu chegar no cinema, né? Eu vejo aqui pro cinema de calçada, né, com fatores do inverno, né? Nossa região tem chuvas fortes, chuvas intensas, então acaba o carro, quando estamos falando de 100, 200 pessoas, o carro acaba ficando longe do cinema, né? Então a gente pensou... É um fator que às vezes afugenta Então a gente pensou em ter um estacionamento dentro do cinema, lá o cinema de Juí vai comportar 50 carros lá embaixo. Vai ter também... Então a gente uniu todo o público, que o cinema ele é casado com o público dos jogos, com o público da música, porque tudo isso o filme une, né? Então a gente vai ter salas de jogos, fliperama,
lá dentro do Cine Globo Que Ijuí. baita ideia. E aí subindo vai ter o elevador, porque o espaço vai começar no subsolo, com o estacionamento, vai para o primeiro piso, que vai ter um amplo foyer para formação de fila, para garantir também uma segurança, para as pessoas não ficar lá fora, na chuva, né? No relevo. E 2 salas de cinema, com uma tela de 10 metros, né? Porque o terreno ele tem uma largura aí de... Infelizmente era o que conseguimos na época de 20 metros, mas conseguimos dividir as 2 salas em 10 metros de tela, né? E vai dar uma metragem boa, vai ter 5 metros de altura e mais 10 metros de comprimento, 130 lugares. Na época que a gente fez o projeto, nós não pensamos em mesclar poltronas VIP, porque até 2018 ainda era muito novo, tudo muito caro. Então a gente vai ter uma sala inovadora mesclada com poltronas confortáveis, reclináveis, com porta-copo, numeradas, e nos fundos vai ter poltronas VIP, que tu ergue teu pé, baixa o encosto, que tem uma bandeja, um porta-copos, tem um botãozinho que tu chama o atendimento exclusivo para ti. Outro diferencial enorme. Diferencial, porque a gente sabe que cada público tem um gosto diferente, né? Tu gosta de ser bem atendido, tem pessoas que querem ir lá para ver o filme, tem pessoas que querem ser bem atendido, né? Que as pessoas querem ter um conforto diferente. Então a gente quer incrementar essa experiência inovadora, né? Além disso tudo, nós vamos ter então um acesso à praça de alimentação. Está prevista nesse projeto do Cine Globo Ijuí 3 espaços na praça de alimentação. 3 franquias, 3 empresas interessadas para colocar, vamos supor, pizza, hambúrguer, uma cafeteria, uma sorveteria lá dentro. Porque a gente conversando com nossos clientes, a gente vê a necessidade. Às vezes termina o filme lá 11 horas da noite, né? 11h30, não tem um negócio aberto. Sim. Ou às vezes as pessoas vêm e querem chegar mais cedo no cinema, né? E aí não querem ficar dando volta na cidade, já fica tudo muito mais prático. Tu chega, estaciona o carro, vai para a praça de alimentação e depois vai curtir o teu cineminha, né? Que legal. Então é um projeto audacioso, né? E também uma persistência, porque, como disse lá no início da nossa conversa, né? Em 1948 até 1955, o meu avô persistiu tanto nessa obra do cinema do Cine Globo Três Passos. A mesma história se repete agora no Cine Globo Ijuí, né? A gente foi obrigado a fechar as portas por um longo período, né? E infelizmente eu tive que trancar a obra porque não entrava mais recurso. Hoje não, desde sempre a gente viveu do cinema, né? E a nossa principal fonte foi cortada. Mas, graças a Deus, tudo terminou, tudo retomou, as coisas estão vindo conforme previsto. Uma preocupação foi enorme, assim, porque todo aquele investimento já estava quase 50% da obra pronta, né? A gente ficou preocupado com aquele investimento, mas não, a gente vai conseguir concluir agora, em fevereiro de 2025, e vai ser um marco histórico, né, para o estado do Rio Grande do Sul, para a região norte, né, um investimento assim nessa área desde uma aquisição do zero, né, um cinema de calçada, né, retomando, né, quando vê isso pode ser uma nova tendência, né, a gente nunca sabe. Hoje eu vejo grandes lojas do virtual abrindo lojas físicas, né, então a cada ano uma novidade vem por aí, né? A gente tem que estar preparado. E prevista a inauguração para início agora de 2025, isso? Fevereiro, março, né? Se nosso... As condições do clima também. Condições climáticas ajudarem, mas agora está indo muito rápido, né? A previsão está meio concretizando em fevereiro. Beleza. Será convidado para... Estaremos lá. Para a gente fazer... Já está lançado o desafio, até porque a gente não vai vencer a conversa em um episódio só. Tem muita coisa para se falar da história do Cine Globo, e fica o desafio em um futuro episódio com o Maninho para falar do cinema, que a gente possa fazer já no Cinema Novo lá a partir de 2025. Mostrar as dependências. Pode ter certeza, já está combinado. É um Trespacast fora de Trespacast. Trespacenses investindo no ramo de cinema na região noroeste. Com certeza.
Então, Maninho, nesse nosso bate-papo, já nos encaminhando aí pro fechamento desse episódio, mas eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de conversar mais vezes, porque a história do cinema, né, não é à toa, são 7 décadas aí que vai completar agora em 2025, e esse é só um primeiro bate-papo nosso sobre essa história. E eu queria que tu aproveitasse aqui um momento, né, para, inclusive, divulgar, comentar um pouquinho mais de toda essa parte tecnológica do cinema, né, de como que o público pode acessar, né, ficar por dentro da agenda, né, nesse momento são 5 cidades, mas agora já em 2025 Ijuí também, né, as 5 cidades, só para a gente relatar aqui rapidamente, Três Passos, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Santa Rosa e Cruz Alta. E aí agora em 2025 em Ijuí. Então fica à vontade também, Maninho, para falar um pouquinho mais de toda essa estrutura aí. Sim, e Cruz Alta foi aberto durante a pandemia. Pois é, olha aí, ó, outro fato que... Sim, poucos cinemas foram abertos durante a pandemia. Que a gente, inclusive, no próximo episódio, a gente com certeza vai poder se aprofundar um pouquinho mais. A gente não consegue parar quieto, né? Mas além do investimento tecnológico na área de projeção, som, tela, 3D, a gente vem investindo muito na área de sistemas. Sistemas bons. Nós temos hoje, o Cine Globo, um clube de pontos, né? Pelo fato, a gente pensou assim, nós tínhamos que ter um aplicativo para onde a gente vende ingresso, onde a gente consegue ter uma comunicação com o cliente, onde a gente consegue criar uma recorrência com o cliente, né? Como é que vamos fazer isso? Na internet, hoje, todas as lojas, vamos criar um clube do Cine Globo. Então, hoje o Cine Globo conta com o aplicativo e site. O nosso cliente ele pode realizar a compra do ingresso antecipada no aplicativo, para não perder a sessão. Daqui uns dias nós vamos lançar no aplicativo a venda dos produtos da Bombonier, como está sendo um sucesso também. O cliente vai garantir o ingresso, vai garantir já o combo. Para a gente também é importante isso, essa venda já, a pré-venda, porque a gente pode também comprar mais produtos, porque às vezes tem filmes que nos sobram muitos produtos no estoque e tem outros filmes que em 3 dias você vai, como Divertidamente. Em 3 dias foi tudo. Sim. Baldes de papel, baldes de plástico, copo de papel, copo de plástico, personalizados conforme o filme, né? Então a gente vem investindo muito na tecnologia, das questões de pagamentos online, Pix também, nós somos uns cinemas precursores que entramos com Pix. Muitos cinemas não aceitam Pix pelo fato da demora, porque a nossa troca de sessão é 15, 20 minutos, né? 2h30 começa um filme, termina às 4 e 4h20 já começa outro filme. Então, a gente tem que preocupar muito com o atendimento, porque por mais que a gente pede, que isso também fica um recado para a população, a gente pede que chegue uma meia hora de antecedência por causa disso. Porque às vezes tem filmes que tem pouca lotação, 10, 20 pessoas, tranquilo. Mas quando dá filmes com umas estreias grandes, com 200 pessoas, em 15 minutos, não tem como. Com certeza. E a gente fica triste porque daí tem clientes que acabam se estressando, né? Porque o ingresso está garantido. Um ponto positivo, já conseguimos aliviar esse problema. Mas o outro é a compra, né, presencial, tu tem que saber o tamanho da pipoca, a bebida, né? Tem que entender toda essa organização. A Bombonier, né? Então, e o pagamento Pix, o cliente às vezes acaba esquecendo, por mais que hoje nós orientamos, já vai abrindo o aplicativo, porque tem que abrir o aplicativo, fazer leitura de código QR, né? Então, muitos cinemas não aderiram ao Pix, né? Tem cinema que nem aderiu. Então, a gente investe pesado na tecnologia, que vai investir desde a projeção, desde a questão do sistema e do marketing. Né? Eu tenho uma equipe fabulosa do marketing que trabalha com a gente, os gerentes também das unidades e equipes que estão com a gente, assim, são criativos. Aqui o cinema, depois se vai acrescentar fotos na filmagem, ele está todo tematizado com o Natal. Então, a gente trabalha essas decorações conforme agora o mês da criança, Halloween, o Dia dos Namorados, né? Sim, essa preocupação de estar sempre de alguma forma inovando, né? E acolhendo da melhor maneira possível. Nós trabalhamos muito com a rede social,
Para ter uma noção, a nossa rede social, ela chega a ser maior que as redes sociais de outros cinemas que estão em capitais, né? Eu acho, porque a gente iniciou naquele tempo do Facebook, o Facebook somos mais de 100 mil seguidores. O Instagram hoje está batendo 75 mil seguidores. E são pessoas pessoas que foram lá e seguiram, né? A gente sabe que tem perfil que compra, mas a gente não é o nosso foco. O nosso foco é que aquele cliente vai lá e segue para ele receber a nossa programação. Ela muda constantemente, né? Semanalmente, nossa programação muda, né? Troca de filmes, às vezes troca o horário, né? Formatos de 2D, 3D, dublado, legendado, né? Alguns têm uma exibição um pouco mais longa, né? Outros nem tanto. Eu aproveito o espaço que tu me convidou, fica o convite então para as pessoas curtirem o Instagram, Cine Globo Cinemas, baixar o nosso aplicativo, que é também Cine Globo Cinemas, onde a pessoa se cadastrou no aplicativo, já sai pontuando. Então, voltando ao assunto do clube do Cine Globo Pontos, cada compra de ingresso que ela faz, seja na bilheteria, seja online, ela está pontuando, chega em 30 pontos, que é 30 pontos, tu comprou 4, 5 ingressos, tu já ganhou um ingresso cortesia. Pontuação. Isso. Quando chegar a 30 pontos, ele já ganha ingresso cortesia. Quando ele tiver aniversário, ele vai receber uma mensagem. Feliz aniversário, tu tem um ingresso cortesia válido pro mês todo, sabe? Então, essa comunicação, a gente, desde o WhatsApp, né, muitas empresas não aderiram a essa comunicação direto com o cliente, a gente tira dúvidas, manda programação, aquele contato direto com o cliente, né, usando essas redes sociais, e a gente vai cada vez mais estar investindo. Agora nós estamos partindo para as TVs, a sinalização, né, também do foyer do cinema, com TV digital, para deixar um pouco mais tecnológico, e também, digamos assim, para tem um filme Operação Natal, tá aqui no display, mas tu fica curioso em ver o trailer lá, que às vezes muitos filmes tu vai olhar o trailer e ele te entrega tudo para te chamar a atenção e tu lá comprar o ingresso. Faz toda a diferença. Então a gente tem investido bastante, fica com esse convite para as pessoas curtir as nossas páginas, acompanhar a programação e vir prestigiar o Cine Globo na região noroeste do Rio Grande do Sul. Esse foi o episódio, então, um primeiro episódio, como eu já disse ao longo aqui dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, sobre o Cine Globo Cinemas. O Cine Globo, que é um patrimônio do nosso município de Três Passos, da nossa região, do estado, algo totalmente, uma história totalmente diferenciada e que a gente precisa sempre estar relembrando, rememorando, valorizando, potencializando cada vez mais essa história. Quero mais uma vez agradecer de coração ao Maninha por ter nos recebido aqui no Cine Globo, que vai ser o local em que a gente vai estar gravando também os episódios sobre o Festival de Cinema e também sobre o Cine Rock. Não poderia ser diferente, tem que ser no local onde esses dois eventos também acontecem aqui em Três Passos, para mostrar que a cultura é muito forte, é muito diferenciada aqui na nossa cidade, na nossa região, e esse é o intuito do 3PAcast, esse podcast que tem o apoio, o incentivo da Lei Paulo Gustavo, através de edital lançado pelo município de Três Passos no ano de 2024, e nós estamos então nessa primeira mini temporada e com certeza nosso objetivo, a nossa vontade é que isso possa ter sequência com outras temporadas ao longo de 2025, nos próximos anos, porque temos muita história para contar. Um abraço, Maninho, um abraço à família Levi, mais uma vez parabéns por essa trajetória, por essa história brilhante, e a gente, de alguma forma, contribui também em preservar essa memória através do 3PAcast. Um abraço a todos, até o próximo episódio. Obrigado. 3PAcast Cultura Local. Preservar a memória e retratar personagens e aspectos da cultura de Três Passos, capital da região celeiro do Rio Grande do Sul. Podcast financiado através de recursos do governo federal por meio da Lei Paulo Gustavo. Edital número 03/2024, lançado pelo município de Três Passos, Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, Departamento Municipal de Cultura. Nesta primeira mini temporada, são 4 episódios. Cine Teatro Globo, com o atual proprietário Levi Filho.
Festival de Cinema de Três Passos, com a coordenadora do coletivo operacional e coordenadora do Movimento ProArte, Elvídia Zamin Apinto. Cine Rock, com os fundadores do festival, Thiago Zagonel e Levi Filho, além do episódio sobre a cultura tradicionalista, com as prendas de Três Passos que possuem faixas estaduais. Cristina Kunzler-Dimmer, Laura Schweiger Braseiro e Kelly Larissa Plett, que integraram a gestão estadual 2023-2024. O 3PAcast foi criado e tem roteiro, edição, pesquisa e apresentação do jornalista Vinícius Bindé Arbo de Araújo. Captação e edição de áudio e vídeo, L9 Produções e W Pro Audiovisual Salatiel Weber. Identidade visual e projeto gráfico, Synergy Design Studio. Trilha musical, Pouso dos Três Passos. Letra de Atahualpa Maicá, melodia de Cláudio Schneider e Atahualpa Maicá, instrumentista André Eli. Todos os direitos reservados e o direito de uso permitido.